Continuando o nosso tema sobre vasopressores inotrópicos, vamos falar agora sobre vasopressor não catecolamina, que é a vasopressina. Como sabemos, a hipófise é dividida em neurohipófise e adenohipófise. A adenohipófise é a hipófise anterior e a neurohipófise é a posterior. Enquanto a adenohipófise tem o estímulo à produção dos seus hormônios através da liberação de substâncias hipotalâmicas que são estimuladoras da produção de uma série de hormônios produzidos na adenohipófise. A neurohipófise funciona mais como um setor de armazenamento. Então, os hormônios como ocitocina e vasopressina são produzidos na hipófise, no caso da vasopressina, nos núcleos ventricular e supraótico, e após essa produção eles encaminham através do infundíbulo via axonal até a neurohipófise, onde são estocados e liberados em maior ou menor quantidade. O estímulo maior à sua liberação é o aumento da osmolaridade sanguínea e também o aumento a redução da pressão arterial, principalmente causado por hipovolemia. Então, a vasopressina é estocada na neurohipófise e tem a sua liberação ali. E a utilização da vasopressina de forma exógena, através da sua administração venosa, com o objetivo de obter efeitos vasopressores. A biodisponibilidade oral é praticamente zero devido à destruição metabólica que acontece nos intestinos por ação da tripsina. O volume de distribuição é entre 0,14 a 0,2 litros por quilo e tem uma ligação proteica em torno de 50%. A eliminação da vasopressina se dá predominantemente através da eliminação renal in natura. Cerca de 65% da vasopressina administrada ou produzida de maneira endógena é eliminada dessa forma. 65% via renal na forma in natura. E cerca de 35% são eliminados através da metabolização via hepática através de peptidases endoteliais. Como foi dito, a utilização eventual dessa substância por via oral resultaria em efeito zero, já que a tripsina tem a afinidade pela quebra da molécula entre dois aminoácidos, a arginina e a glicina. A meia-vida da vasopressina é entre 17 e 35 minutos. Os principais efeitos da vasopressina são: a nível de fígado, aumenta a glicogenólise; a nível renal, exerce um efeito antidiurético e por isso também é chamado de hormônio antidiurético, uma vez que aumenta a capacidade, pelo estímulo de receptores V2, de aumento da produção e acoplamento dos aquaporos, que fazem com que haja maior reabsorção de água, e esse objetivo fisiológico de maior retenção de água é reduzir a osmolaridade plasmática, além de aumentar a volemia, que é percebida pelos baroreceptores hipotalâmicos. A nível vascular, a estimulação dos receptores V1 causa vasoconstrição. Também pode ser induzida aumento do efeito aumento da efetividade do fator de von Willebrand, melhorando a capacidade de agregação plaquetária. E também, a nível de receptor V1 plaquetário, aumenta a capacidade de adesão e agregação plaquetária. Então, são vários os efeitos que são alcançados com a utilização da vasopressina. Esse diapositivo traz duas figuras esquemáticas apenas representativas do que acontece com o aumento da concentração sérica de vasopressina e como ela é estimulada naturalmente em relação às alterações fisiológicas que podem ocorrer. O gatilho para o aumento da concentração sérica de vasopressina, ou seja, do aumento da sua produção e liberação sistêmica, é
a osmolaridade plasmática acima de 280 miliosmoles por quilo. A partir desse momento, começa a aumentar a concentração plasmática de vasopressina e progressivamente começa a haver maior retenção de água pelos túbulos renais, principalmente os túbulos coletores. Começa a ter estimulação dos receptores V2 e esses receptores V2 promovem aumento da produção e acoplamento na membrana dos aquaporos. À medida que essa hiperosmolaridade plasmática não se corrige, a concentração sérica de vasopressina continua aumentando e a partir da osmolaridade sérica de 290 miliosmoles por quilo, o indivíduo começa a sentir sede também. É uma resposta hipotalâmica que induz o indivíduo a procurar se corrigir, se ele estiver, obviamente, acordado, e tentar corrigir essa alteração osmótica celular. No gráfico à direita, pode ser visto também que a partir de uma determinada concentração sérica de vasopressina, se não houve correção daquela osmolaridade, a concentração sérica continua aumentando e um determinado gatilho, em torno de 5 partes por milhão de vasopressina, começa a ter também o estímulo aos receptores V1 e aí começa a apresentar vasoconstrição também. Portanto, os receptores V2 são mais sensíveis e, à medida que a concentração sérica de vasopressina continua aumentando, há também o efeito vasoconstritor que vai ocorrer na sequência. Reforçando a capacidade da vasopressina em multi-efeitos, então, em doses baixas, quando ainda não há concentração suficiente para a ativação de receptor V1, pode até causar vasodilatação, embora isso tenha sido demonstrado apenas em animais. Doses elevadas vão ativar os receptores V1 com vasoconstrição e é um efeito completamente independente dos receptores adrenérgicos. Os receptores V1 vão estimular o aumento da atividade de fosfolipase C, que vai aumentar a produção de trifosfato de inositol. Esse, por sua vez, vai agir nos retículos sarcoplasmáticos, fazendo com que haja liberação dos estoques de cálcio, aumentando a concentração citoplasmática de cálcio. Essa concentração aumentada vai facilitar a interação das proteínas contráteis actina e miosina, aumentando a tensão vascular, aumentando a vasoconstrição. Há também, como já foi mencionado, a ativação de adesão e agregação plaquetária, com inclusive redução possível da contagem plaquetária, embora em níveis que não afetam a coagulação. Ocorre redução do fluxo sanguíneo intestinal em altas doses, podendo comprometer a motilidade intestinal. A glicogenólise hepática já foi comentada anteriormente. A vasopressina pode aumentar a produção de ACTH, aumentando a reação de estresse dos pacientes, principalmente pacientes em estado de choque, e em altas doses mantidas durante muito tempo, vai estimular também crescimento de músculo liso. A vasopressina também se demonstrou um agente que induz aumento de todas as classes de prostaglandinas, podendo gerar aumento de reação inflamatória sistêmica e, por isso, em pacientes inflamados, ela deve ser utilizada com cuidado e deve ser acompanhada em relação às possibilidades de interações, inclusive alterações do aparelho digestivo, alterações renais induzidas pela diminuição da capacidade de suportar a redução da oferta de oxigênio. A ativação dos receptores V2, menos importantes em relação ao nosso efeito vasoconstritor desejado quando utilizamos a vasopressina em pacientes hipotensos, é uma ativação que provoca uma ativação secundária da proteína quinase A, que vai induzir a produção e agregação de aquaporinas na membrana das células renais, das células tubulares renais,
fazendo com que haja maior contingente de canais de passagem para reabsorção de água. Também ocorre, além dessa migração dos canais de aquaporos, a ativação de transportador de ureia, que faz com que a ureia, sendo reabsorvida, aumente a osmolaridade intracelular, facilitando ainda mais a entrada de água para essas células pelo efeito osmótico que isso representa. Assim, ocorre um efeito antidiurético induzido pela ativação do receptor V2. Como foi dito anteriormente também, a ativação do receptor V2 vai aumentar a atividade do fator de von Willebrand e a liberação de fator 8 ligado ao fator de von Willebrand, e isso é um dos motivos da utilização da arginina vasopressina ou dos análogos de vasopressina utilizados com o objetivo de melhorar a eficiência da hemostasia de pacientes que apresentam deficiência de fator de von Willebrand ou algum tipo de alteração também, tanto plaquetária quanto de fator 8. Então, além do efeito vasopressor que se obtém pela ação em V1 com doses aumentadas, já temos um efeito previamente a isso de ativação de receptores V2, provocando uma resposta antidiurética. Uma curiosidade fisiopatológica é a menor concentração de vasopressina nos pacientes sépticos quando comparados aos pacientes com choque cardiogênico. Ocorre uma redução da sua concentração e a utilização exógena da vasopressina leva ao aumento da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial. Porém, como não há um efeito inotrópico, não ocorre aumento do índice cardíaco. Uma consequência à vasoconstrição, provavelmente que essa droga causa, ocorre aumento das enzimas hepáticas. Outro fato importante em relação à vasopressina é que não ocorre efeito em circulação pulmonar. A frequência cardíaca pode estar normal ou inalterada ou reduzida em situações onde há maior vasoconstrição. A estimulação dos baroreceptores pode levar à redução da frequência cardíaca. E importante também o fato de que os níveis mais elevados de vasopressina, principalmente em pacientes sépticos, levam ao aumento da sobrevida, ou seja, a taxa de sobreviventes é mais elevada naquele grupo que apresenta maior concentração sérica de vasopressina. As indicações mais conhecidas de utilização da vasopressina são no tratamento da parada cardiorrespiratória, embora tenha sido retirado do guideline, dos últimos guidelines, com o objetivo de não acrescentar fatores à conduta que possam, sem trazer muito benefício, aumentar a complexidade do atendimento. Portanto, a vasopressina foi retirada do guideline de atendimento à parada cardiorrespiratória. Há a possibilidade de utilizar em pacientes pós-SEC, embora geralmente a vasopressina esteja aumentada nesses pacientes. A vasodilatação refratária em pacientes, principalmente pós-transplante ou com um dispositivo de assistência ventricular, é uma boa indicação para a vasopressina. O choque refratário, seja pelo uso associado a inibidores da enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores dos receptores de angiotensina, ou nos pacientes que eventualmente não respondem a catecolaminas, como foi mencionado anteriormente. A utilização da vasopressina deve ser nas doses entre 0,01 e 0,03 unidades por minuto. Acima dessa dose, há um aumento importante da resistência vascular sistêmica com queda do índice cardíaco e também pode elevar a resistência coronariana, o que vai ser bastante prejudicial no paciente que, apresentando hipotensão refratária, ainda apresenta vasoconstrição coronariana, diminuindo o fluxo sanguíneo coronariano por duas vias. Acima de 0,04
unidades por minuto, não há mais melhora hemodinâmica devido a esses motivos. Devido aos motivos expostos, a vasopressina não deve ser utilizada em pacientes com insuficiência coronariana, com intoxicação hídrica, com vasoespasmo cerebral e, se utilizado em pacientes grávidas, deve ser utilizado com muito cuidado. A ampola de vasopressina contém 1 ml com 20 unidades. Essa ampola ela deve ser diluída, uma das sugestões, talvez a mais utilizada, é diluir 20 unidades ou 1 ml em 199 ml de solução fisiológica ou glicosada, gerando um total de 200 ml com uma concentração de 0,1 unidade por ml. A dose recomendada, como mencionado anteriormente, entre 0,01 a 0,03 unidade por minuto, mantendo então um fluxo entre 6 a 18 ml por hora. Essa é a diluição padrão e uma tabelinha aqui para facilitar, de acordo com a infusão utilizada, qual a dose que está sendo oferecida ao paciente. Essas são as fontes utilizadas na confecção desses vídeos relacionados a vasopressores inotrópicos. Esse foi o vídeo sobre vasopressina, espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Se gostaram, deem um like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado, um abraço.